Pessoal, então agora, uma vez que a gente conhece os dois mecanismos de condução de corrente, né, tanto por deriva quanto por difusão, a gente já tem o conhecimento básico da física dos semicondutores, que vai permitir a nossa compreensão acerca do funcionamento da junção PN, né, e da curva característica que ela traz consigo, né? Então, o que a gente fez até o momento, né, toda essa abordagem que a gente teve, né, tanto com relação aos portadores de carga, quanto à dopagem, como eu consigo modificar a concentração desses portadores, né, e agora, já sabendo os mecanismos envolvidos no transporte desses portadores pelo meu material semicondutor, eu estou apto a chegar à compreensão de uma junção PN propriamente dita, que inclusive aqui nessa junção PN, ela é o nosso ápice aqui em termos de conteúdo da nossa unidade 1, né? Então, inclusive, a gente consegue finalizar essa unidade 1 ainda na aula de hoje, entendendo, compreendendo o funcionamento, né, e as características de operação de uma junção PN, né? Junção PN essa que vai formar para mim a base, né, dos dispositivos eletrônicos, tanto do diodo quanto dos transistores bipolares de junção. Então, passando então a compreensão dos aspectos relativos aqui à minha junção PN, inicialmente começando com a conceituação, com os aspectos construtivos básicos envolvidos nessa junção PN. Primeira coisa, como o próprio nome diz, né, uma junção PN, você vai ali fazer, você vai juntar, né, um material do tipo N a um material do tipo P, né, mas a característica aqui relevante é que eu não vou ter um material do tipo N, né, dopado lá com, por exemplo, fósforo, um material do tipo P, por exemplo, dopado com boro, feitos de maneira, na verdade, fabricados de maneira separada e depois, por um processo, unir os dois. Não. Eu começo aqui desde o meu processo de fabricação, fazendo a dopagem em um mesmo material semicondutor de silício, uma mesma estrutura cristalina de silício, com uma pureza muito elevada, ou seja, com a concentração de impurezas muito baixa, né? Então, eu tenho ali um semicondutor de alta pureza, dopado, né, no mesmo cristal cristalino de silício, né, dopado ali com boro ou com, por exemplo, fósforo, a fim de formar essa junção PN. Então, eu posso representar isso, né? Claro, na prática não é exatamente do tipo que está apresentado aqui na figura para vocês, mas para a gente compreender o funcionamento dessa junção PN, esse diagrama aqui ele é bastante ilustrativo, ele pode ajudar a gente bastante. Então, eu vou ter um material do tipo N dopado, por exemplo, com fósforo, de modo que eu vou ter elétrons como os portadores majoritários e as lacunas como portadores minoritários nesse material, né? E de um outro lado eu vou ter ali a minha estrutura cristalina de silício dopada com boro, a fim de que eu forme lacunas em excesso e que as lacunas sejam os meus portadores majoritários. Mais uma vez, então, só reforçando, isso daqui é feito sobre um mesmo cristal semicondutor de silício. Não é feito de modo separado e depois integrado para algum processo de fabricação. Conforme eu disse para vocês, é necessário um nível de pureza aqui do meu material semicondutor muito grande, justamente para evitar, que nem vocês viram lá, a inserção de impurezas no meu material, ela pode alterar as características elétricas desse semicondutor, tornando um melhor isolante ou tornando um melhor condutor de eletricidade. Então, nesse caso, inclusive eu deixo aqui para vocês como curiosidade, isso aqui são 2 títulos de vídeo lá do YouTube, em que você tem o processo de fabricação dos semicondutores. Não é o nosso objetivo aqui estar tratando acerca disso, deixo então como uma curiosidade para vocês estarem vendo lá o processo de fabricação, tanto de processadores lá da Intel, quanto da Infineon, que é uma outra marca aí, uma outra empresa que produz semicondutores, e vocês vão ver lá que inclusive a sala, por exemplo, em que se fabrica, né, ali a unidade fabril, ela tem uma ventilação totalmente
desenvolvida para aquele tipo de aplicação, né, a fim de evitar impurezas circulem por lá, né, e essa sala ali, ela é muito mais limpa, por exemplo, que uma sala em que é realizada cirurgias, né, só para vocês terem noção aí do grau de pureza que se exige na produção desses dispositivos semicondutores, e claro, esse é um processo altamente tecnológico, né. A gente pode, né, também simbolizar essa junção PN, né, simbolizar ela por essa estrutura que está aqui representada, né, em que a gente tem um cátodo, né, aqui um cátodo e um anodo. Inclusive, essa aqui é a simbologia do diodo. Mais para frente a gente conversa sobre esses nomes de cátodo e anodo para ficar mais claro para vocês. Bom, pessoal, então para começar a nossa análise aqui, é importante a gente entender o porquê que uma junção PN ela tem características especiais. Mas quais características são essas? Então, com esse breve ensaio que eu trago para vocês aqui, né, eu vou aplicar uma tensão elétrica, uma DDP, em um semicondutor extrínseco, por exemplo, um material do tipo N, e também em uma junção PN. E vamos ver o que acontece, qual é o comportamento da corrente elétrica em função dessa tensão aplicada. E daí a gente já vai ver algumas características interessantes dessa junção PN. Então, se eu desenhar aqui um material semicondutor do tipo N, né, e um material, uma junção, na verdade, PN. Então, aqui é um material na esquerda, um semicondutor do tipo N, poderia ser um tipo P, sem problema algum, né? Aqui é só um caráter ilustrativo. E aqui eu vou colocar uma junção PN, em que eu tenho um material do tipo N à minha esquerda e um material do tipo P à minha direita. Então, nesses dois materiais, eu vou aplicar uma determinada diferença de potencial. É uma DDP. Eu vou aplicar uma DDP nesse material meu de ensaio aqui, nesse material semicondutor do tipo N e no material semicondutor, na verdade, aqui na minha junção semicondutor. Então, essa mesma DDP vai ser aplicada nos dois, para que eu avalie, né, eu quero avaliar aqui a minha corrente elétrica que advém, deixa eu pegar aqui uma cor verde, por exemplo, a minha corrente elétrica I, que advém da aplicação de uma determinada DDP. Bom, nesse primeiro caso aqui, né, como a gente tem um material de um silício extrínseco, né, dopado ali, por exemplo, com fósforo, formando esse material do tipo N, né, quando eu aplico essa diferença de potencial, o que eu espero que aconteça com a minha corrente em função da tensão? Então, desenhando aqui um eixo cartesiano, eu vou pegar a minha cor preta, o meu eixo ordenado. Aqui, desenhei o meu eixo ordenado para esse caso. Né? Então, aqui no meu eixo Y, eu vou colocar a corrente. No meu eixo X, eu vou colocar a minha tensão. Vou avaliar a corrente elétrica em função da tensão aplicada nesse circuito. Claro, esse material aqui, a gente já até, inclusive, andou calculando aí resistividades, materiais semicondutores e tudo mais. Esse material aqui, por mais que ele tenha sido dopado, né, como, por exemplo, fósforo, formando ali um excesso de elétrons, mas ainda assim ele apresenta uma resistividade elevada se comparado, por exemplo, a materiais condutores, né, como o cobre. Como esse material aqui não tem nenhuma característica específica, né, ele só é um material dopado, né, ou seja, tem uma concentração de elétrons ali relativamente grande, se comparado ao silício extrínseco, mas uma quantidade pequena se comparado ao cobre, por exemplo, falando em termos de elétrons livres, né? O comportamento que a gente vai observar, né, nesse experimento aqui vai ser um comportamento ôhmico, como se esse material semicondutor do tipo N fosse um resistor. Então, a curva esperada é exatamente assim, para valores positivos de tensão, a minha corrente vai aumentar, né, linearmente. Se eu inverter a polaridade dessa tensão aplicada, né, dessa fonte de tensão V aplicada aqui, se eu inverter essa polaridade, eu espero que a minha corrente também inverta o seu sentido, passando a ir para o meu lado esquerdo. E isso daqui tudo seguindo a lei de Ohm, ou seja, eu tenho um comportamento ôhmico em que a inclinação
né, dessa reta aqui é justamente a minha condutividade ou o inverso da minha resistência. Vejam vocês que gastei dinheiro para caramba para fazer a dopagem desse material, né? E a princípio eu tenho apenas aqui um comportamento próximo a um resistor. Então, até agora parece que não foi justificado o investimento que eu fiz nesse material semicondutor. Mas agora, vamos ver o que acontece quando, né, em um processo de fabricação, eu faço a dopagem, né, naquela estrutura cristalina de silício, e eu faço ali a junção entre um semicondutor do tipo N e um semicondutor do tipo P. Né? Ou, em outras palavras, variando essa tensão que eu estou aplicando ali, né, positivamente ou negativamente, o que acontece com a corrente nesse circuito. Então, desenhando o mesmo eixo aqui, pegando a cor preta, pegando o meu eixo ordenado, desenhando esse mesmo eixo aqui para a minha junção semicondutora, para a gente analisar esse comportamento. Aqui tá, desculpe, tá menos V, mas não é menos V não, foi só um traço a mais. Né? Então, para valores positivos dessa tensão, ou seja, valores nesse mesmo sentido, à medida que a gente fosse aumentando, vou inclusive colocar aqui os eixos, né, a corrente no eixo Y, a tensão no eixo X, e vou aumentando a minha tensão gradativamente, a tensão aplicada a essa junção PN. E, por incrível que pareça, o efeito que vai aparecer da corrente em função dessa tensão aplicada vai ter uma característica próximo a esta, uma exponencial. Vejam vocês que é um comportamento, até então, totalmente inesperado. Porque eu tinha antes um material com comportamento ômico, e ao fazer uma junção PN, né, eu formar ali um material tipo N e tipo P em uma mesma estrutura cristalina de silício, aplicando essa tensão nesse sentido, eu vou observar um comportamento exponencial da minha corrente, o que é totalmente diferente de um comportamento linear apresentado ali pelo comportamento ômico em um resistor convencional. Mais ainda, se eu inverter a polaridade dessa tensão aplicada, o que eu vou perceber é uma corrente elétrica, na verdade, no sentido oposto, que é praticamente nula. Então, independentemente dessa tensão aplicada aqui, até um limite, talvez, a minha corrente então a minha corrente I aqui, ela é muito próxima, ou aproximadamente 0 ampere. Mais uma vez, é um comportamento totalmente diferente do que apresenta um resistor. Então, essa característica de uma corrente exponencial em um sentido e uma corrente praticamente nula em outro sentido é o que faz da minha junção PN, né, ser um dos elementos mais importantes aqui no estudo de semicondutores, né, que esse daqui, inclusive, é a base do funcionamento, né, a base do dispositivo conhecido como diodo semicondutor. Né? Então, evoluindo aqui agora, o nosso objetivo é entender essas características. Né? Por que dessa corrente exponencial, né, em função da tensão aplicada, né, em um sentido, e uma corrente praticamente nula no outro. Por que disso? Né? A explicação desses fatos, para entender isso, a gente tem que trazer toda aquela teoria que a gente viu de introdução à física dos semicondutores. Então, trazendo aqui como questões chaves para essa parte, né, inclusive a gente vai responder todas na aula de hoje, a primeira delas é como que fica a distribuição dos portadores, logo em seguida a formação de uma junção PN. Ou seja, será que eles se movimentam de alguma maneira? Será que eles ficam como estavam no material tipo N e tipo P, né, quando eles foram formados? Segundo, qual que é o comportamento dessa junção PN quando ela está em equilíbrio, ou seja, quando eu não aplico nenhuma diferença de potencial nela? Qual que é o comportamento dela quando eu polarizo ela reversamente? Mais especificamente ainda, o que é uma polarização? E a C, né, da parte da questão 2, é qual que é o comportamento dessa junção PN quando ela está diretamente polarizada. Bom, pessoal, antes da gente partir à análise da junção PN propriamente dita, é importante a gente estar analisando aqui as nomenclaturas que a gente vai utilizar durante essas análises.
porque pode ficar um pouquinho confuso, né, com relação à concentração agora de majoritários e minoritários, tanto no material condutor tipo P, quanto no material condutor tipo N. Então, para esclarecer isso, vejam vocês como que isso será feito. Né? A concentração de elétrons é sempre dada pelo N, né, que nem a gente já vem trabalhando. Então, concentração de elétrons em um material do tipo N ficaria da seguinte maneira: concentração de elétrons, né, com a letra N, em um material do tipo N, então um subscrito N. Então, essa seria a concentração de elétrons em um material tipo N. Se fosse para mim representar a concentração dos minoritários no tipo N, que é a concentração das lacunas, então eu utilizaria o quê? Eu utilizaria o P, já que é esse P que a gente tem utilizado para concentração de lacunas, tudo bem? Com relação a um material do tipo N. Então, o subscrito N minúsculo. Se eu for agora olhar para o meu material do tipo P, a minha concentração de elétrons continua com a nomenclatura N, certo? Só que agora o subscrito, como o material é do tipo P, então é um P minúsculo, representando o tipo de material. Então, a concentração de lacunas, que são os majoritários aqui no meu material tipo P, vai ser dada por P, representando a concentração de lacunas, e um subscrito P minúsculo, representando o meu material do tipo P. Então, essas nomenclaturas, essas notações, elas são importantes de eu comentar com vocês, para que vocês não se percam na hora que eu estiver tratando aí da análise da junção PN propriamente dita. Bom, um outro conceito importante é o conceito de formação de íons, né? Aqui eu vou trazer para vocês um material de exemplo, um material tipo N, certo? Para a gente estar entendendo esse conceito de formação de íons, né? E vamos supor, pessoal, que por algum mecanismo, de algum modo, não interessa como, mas eu consiga extrair desse material tipo N aqui, ó, eu vou extrair dele, até mudar a cor da minha caneta, eu vou extrair desse material tipo N um elétron, certo? Esse material aqui perdeu um elétron. Esse elétron estava lá livre para poder se movimentar pela estrutura, mas de alguma forma eu consegui retirar esse elétron desse semicondutor extrínseco do tipo N aí. Agora, né, já que eu retirei esse elétron e eu não fiz uma reposição, né, agora o que formou-se aqui foi o que a gente chama de um íon. Né? Então, esse material aqui, ó, esse elétron que saiu, ele formou aqui, deixando no seu lugar, um íon positivo, né? E a gente pode, de forma análoga, tá pensando no material do tipo P, quando eu retiro uma lacuna, né, e não faço a reposição daquela lacuna naquele material, né, naquele material vai então se formar um íon negativo. Né? Então, esse conceito de formação de íons, ele também é importante aqui para a gente estar entendendo o funcionamento de uma junção PN. Evoluindo um pouquinho mais, né, agora que a gente já tem isso em mente, a gente chega aqui numa das principais partes da nossa aula, que é a junção PN em equilíbrio. Né? A primeira coisa, que é essa junção PN? A gente já sabe, né, que é ali onde eu vou fazer a dopagem da minha estrutura cristalina, em que a gente vai ter o semicondutor do tipo N e o semicondutor do tipo P presentes na mesma estrutura, né, de material semicondutor, por exemplo, de silício. Né? Agora, em equilíbrio, a definição disso é sem a aplicação de um ADDP, né? Sem a aplicação de uma diferença de potencial elétrico, ou seja, essa junção semicondutora, ela está em equilíbrio. Agora, para entender como que se dá, né, a distribuição dos portadores de carga, como que é o funcionamento dessa junção em equilíbrio, o primeiro passo é a gente analisar essa junção assim que ela é criada,
né, num instante inicial aqui chamado de t igual a 0 segundo, e logo em seguida ver como é que ela fica após um determinado tempo, né, atingindo já seu equilíbrio. Então, aqui eu vou colocar na minha esquerda os semicondutores do tipo N, certo? Aqui eu vou indicar o tipo N como sendo a parte esquerda da minha junção, né? E o semicondutor do tipo P como sendo a parte direita da minha junção. Então, claro, né, eu vou ter aqui um excesso de lacunas do lado P, até aí tudo bem, né? Tem esse excesso de lacunas do lado P, e a gente tem, inclusive, alguns portadores minoritários. A gente tem ali a presença de alguns elétrons. Ó, estou até representando aqui, ó, como 3 elétrons no meio desse tanto de lacunas que está aí no material do tipo P. No material do tipo N é o análogo, só que agora eu tenho um excesso de elétrons, certo? Um excesso de elétrons nesse meu material, e algumas lacunas, representando aqui os portadores minoritários no lado da junção do tipo N. Então, inicialmente, o que se tem é isso, né? Agora, a gente pode representar isso daqui que eu desenhei em termos de concentração dos meus portadores. Então, ó, vejam só, eu vou apagar aqui o que eu fiz de elétrons e lacunas do semicondutor do tipo N, e também vou apagar o que eu fiz para representar, que é a minha representação, dos semicondutores do tipo P. Apagando. E, uma vez que eu tenho aqui já apagado isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou representar a minha concentração, ó, elétrons, né, concentração de elétrons no lado N da minha junção, certo? Então, como que essa concentração ela é alta ou baixa? Já que eu tenho uma quantidade enorme de elétrons aqui, né, a concentração é muito maior do que de lacunas, então a minha concentração desses portadores ela é muito alta aqui na minha junção, certo? Agora, vamos ver do lado P, né? Do lado P, como que está a concentração de elétrons por lá. Então, a concentração de elétrons, representada por N minúsculo, né? Do lado P, ela tem uma concentração ínfima, né? Uma concentração bem baixinha se comparada à concentração de lacunas, né? Agora, a gente pode pensar também, de forma análoga, que a concentração de lacunas no lado P, né, ela é muito elevada, né? Claro, material do tipo P, excesso de lacunas. Já do lado do tipo N, a nossa concentração de lacunas, ela é bem reduzida. Então, a concentração de lacunas do lado N, ela é bem baixinha. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho diferenças de concentração formadas na medida que eu construo essa junção PN. O que se espera, de acordo com o que a gente já estudou, pelo mecanismo de corrente de difusão, é haver uma movimentação desses portadores, no sentido de que haja uma igualdade na concentração deles aí ao longo dessa junção PN. Tudo bem, então você está me dizendo, Lucas, que vai haver um fluxo de elétrons, né, ó, vou até mudar a minha cor aqui da caneta de novo para azul. Então, o fluxo de elétrons do meu material do tipo N para o meu material do tipo P, né, já que a concentração de elétrons no material tipo N é bem maior, né, e ao mesmo tempo vai haver um fluxo de lacunas do meu material tipo P para o meu material tipo N, já que as lacunas estão excesso no meu material tipo P. Então, lacunas estão vindo nesse sentido, no sentido da flechinha aqui vermelha, né, que, claro, não parece muito uma flecha, mas a gente está melhorando aqui com a caneta, e um fluxo de elétrons nesse sentido indicado pela minha flecha azul. Isso aí, por si só, já constitui uma corrente elétrica. Beleza. A pergunta é, já que eu estou tendo, então, esse fluxo de elétrons aqui do meu material do tipo N
para o meu material tipo P, lembra que eu acabei de falar, de comentar com vocês a formação de íons? Então, elétrons saíram do meu material do tipo N, foram para o meu material tipo P, porém, não houve uma reposição. Então, aqui, ó, principalmente na borda, aqui na divisão da minha junção, né, o que está sendo formado aqui? Está sendo formado íons positivos, devido à perca de elétrons, né? Na verdade, o movimento de elétrons é do material tipo N para o material tipo P. Da mesma forma, lacunas saíram do meu material tipo P e foram para o material tipo N, porém também não foram repostas. Então, está havendo a formação aqui, ó, na fronteira da união dos dois materiais semicondutores, de íons negativos, devido à movimentação das lacunas, né, que está acontecendo nesse material. Esse entendimento aqui é a chave para vocês entenderem a junção PN, que é o diodo, quando eu não estou aplicando nenhum tipo de potencial elétrico, né? O que vai acontecer, então, após um determinado tempo? O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer depois de um tempo aqui no material tipo N, né, representando aqui o material tipo N e o material tipo P na minha direita, o que vai acontecer a formação de íons positivos, né, aqui no meu lado P. Então, vai acontecer a formação de íons positivos, que eu estou representando aqui para vocês, né? As minhas lacunas continuam ali em excesso no meu material tipo P, né, no restante do material, e do lado do material do tipo N, vai haver a formação, desculpe, aqui a formação de íons negativos. Desenhei como íons positivos. Então, aqui formação de íons negativos do lado P, formação de íons negativos, e do meu lado N vai acontecer a formação de íons positivos. A formação de íons positivos do lado N. E os elétrons continuam lá, majoritários, lá do lado N. Acontece aqui um efeito agora, né, para a gente entender essa formação. Acontece que, como eu tenho aqui, pensando que isso daqui fosse como, né, uma analogia, como se fosse uma placa positiva, né, lá quando a gente estuda um campo elétrico, como se essa parte da junção aqui fosse uma placa positiva, né, e essa outra parte aqui, a parte do tipo P, fosse uma placa negativa, se fosse assim, iria se formar um campo elétrico, né, e um campo elétrico, inclusive, vai ter a direção do mais para o menos, né, então ocorreria a formação de um campo elétrico aqui. E é justamente o que esses íons promovem. Eles promovem a formação de um campo elétrico, né? E agora, esse campo elétrico formado, né? Vejam vocês que até então a gente estava com uma variação, né, na concentração de elétrons e lacunas, né, com o movimento desses portadores pela corrente de difusão. Agora, devido à formação desse campo elétrico pelos íons, né, íons positivos do lado N e íons negativos do lado P, né, agora esse campo elétrico ele age no sentido, se vocês bem observarem, no sentido de oposição a essa movimentação que a gente acabou de ver. O que eu quero dizer com isso? Então, antes aqui, ó, concentração de lacunas no material do tipo P. Por exemplo, essa lacuna aqui no material do tipo P. Por mais que há uma diferença de concentração grande entre o material tipo P e o tipo N, mas agora essas lacunas aqui, elas estão sofrendo uma forte o quê? Uma forte repulsão por esses íons positivos. Ou, se você quiser pensar de forma também diferente, mas dá no mesmo raciocínio, né, essas lacunas presentes no material do tipo P, como elas são aceleradas no mesmo sentido do campo elétrico, então elas estão o quê? Estão com o sentido, né, tentando, o campo elétrico está empurrando elas para a minha direita, para a direita aqui do nosso material semicondutor. De forma que esse campo elétrico está agindo no sentido de impedir esse movimento de lacunas.
do material tipo P para o material tipo N. De forma análoga, né, os elétrons presentes aqui no meu material tipo N, eles não vão mais, por diferença de concentração, migrar para o tipo P, justamente porque eles estão sendo repelidos aqui pelos íons negativos, ou eles estão sendo acelerados, né, de forma, no sentido oposto ao campo elétrico que esses íons formaram aqui. Quando eu falo de campo elétrico, eu falo de corrente de deriva, certo? Quando eu falo de diferença de concentração, eu falo de corrente de difusão, né? Então, Lucas, quer dizer que no início eu tinha a formação de uma corrente de difusão, aqui, né? Nesse caso aqui, ó, os elétrons, né, migrando para o lado P por diferente concentração, isso aqui configura uma corrente, então, de difusão, né, assim como tem o fluxo de lacunas no sentido contrário, né, então, e aqui agora, eu tenho uma corrente de deriva presente? A resposta é sim, né, e aqui a corrente de deriva é exatamente igual à corrente de difusão. Esse conceito é tão importante, pessoal, e a formação desse campo elétrico aqui, dessa diferença de potencial, é tão importante que essa zona aqui, ó, essa zona em que eu tenho a formação desses íons, ela tem um nome especial, né? E esse nome, deixa eu só afastar isso daqui para a gente escrever o nome dessa zona. Ela tem o nome de zona de depleção. Depleção, se vocês buscarem aí o sentido de depleção quer dizer perda. O que está relacionado aqui nesse contexto? É a perda de elétrons, né, do semicondutor tipo N para o semicondutor tipo P, e a perda de lacunas do semicondutor tipo P para o semicondutor tipo N. Então, é isso que forma essa zona de depleção, esses íons, né, positivos ali do lado N e íons negativos do lado P. Então, o equilíbrio, né, acontece quando a corrente de deriva, pegando a minha caneta verde, a corrente de deriva iguala-se à minha corrente de difusão. Assim, então, eu vou ter o meu equilíbrio do meu material na minha junção semicondutora, né? Então, esse fluxo de elétrons e lacunas, ele vai cessar ali por um instante. Bom, depois desse tanto de informação, né, a gente pode analisar isso daqui, né? É possível a gente calcular o meu potencial, né? Porque se existe um campo elétrico, né, é devido justamente à presença de um potencial, né, de uma DDP envolvida. Então, se existe um campo elétrico lá é porque ele vem de uma DDP. E é possível a gente calcular essa DDP, né, na minha junção PN. Né, e ela é dada justamente por essa fórmula que eu estou mostrando aqui para vocês, né, em que V0, esse V0 aqui é justamente a minha tensão da barreira de potencial, certo? Que é aquela barreira da zona de depressão. Então, tensão da barreira de potencial. A relação entre difusividade e mobilidade no meu material, a gente já viu lá que é justamente um parâmetro importante chamado tensão térmica, aproximadamente 26 milivolts a temperatura ambiente. Essa diferença de potencial, ela também é dependente da concentração de átomos aceitadores, certo? Ou a concentração, por exemplo, de boro, seria no lado P, e dependente ainda da concentração de átomos doadores, por exemplo, fósforo no átomo, do lado N da minha junção semicondutora. E claro aqui a relação de silício, de elétrons livres na minha estrutura cristalina intrínseca, por exemplo, do silício. Então, o que a gente tem como resultado de todo esse processo aqui, né, o que a gente tem como resultado é a formação de uma zona de depressão, certo? Uma zona de depressão,
Ou, inclusive, a gente pode falar em termos de uma barreira de potencial, que, de modo que a gente vai ter o quê? A corrente de deriva igualada à minha corrente de difusão. Então, aqui vocês veem já o porquê que a gente teve que passar por todo esse conteúdo que a gente viu aí nas últimas aulas. A minha corrente de deriva igualou-se à corrente de difusão. O circuito equivalente aqui é nada mais, nada menos, né, se vocês olharem aqui a nossa estrutura, a junção PN, o jeito que ela estava, tipo N na esquerda e tipo P na direita, né, a minha estrutura, o meu circuito equivalente disso é justamente essa simbologia aqui, ó, que eu tenho desse lado aqui, o meu material, eu estou usando o azul, vou usar o roxo aqui para designar o tipo N, né? E no meu lado direito aqui, o meu material tipo P, né? A simbologia de cátodo e anodo, ela está relacionada, né, sendo aqui o cátodo, e aqui o meu anodo, do meu diodo, por exemplo, né, já pensando aí no primeiro dispositivo semicondutor, essa nomenclatura ela está relacionada ao fluxo de elétrons, né, sendo o cátodo aquele que fornece elétrons ali para o meu material, e o anodo onde é que esses elétrons vão estar sendo recebidos, ou fornecimento de lacunas, também é um modo análogo. Uma forma de você, que auxilia vocês aí a estarem memorizando quem é um anodo e quem é um cátodo, se você olhar aqui, ó, de forma um pouquinho mais atenta, esse aqui é só um macetinho para ajudar vocês, né? Olha só, aqui tem um símbolo, ó, aqui, se você conseguir enxergar, é como se fosse um K, ó. Esse K aqui, claro, cátodo não é com K, né? Mas dá para lembrar, aí ajuda vocês a recordarem que o cátodo fica do lado da junção que é o tipo N, né? E que é simbolizado aqui esse símbolo, né? De essa barrinha justamente para simbolizar um negativo, né? E o anodo fica do lado direito dessa junção. Bom, passando aqui rapidinho a um exemplo, né, para essa aula, justamente para a gente ter noção aqui de valores numéricos, né, dessa barreira de potencial, dessa zona de depleção. Então, para formar essa junção PN, uma peça de silício cristalina foi dopada uniformemente com átomos de fósforo. Então, vamos já anotar esse dado aqui. Então, a concentração de átomos doadores foi de 4 vezes 10 elevado a 16 átomos por centímetro cúbico. E a concentração de átomos aceitadores, que é o boro, nesse caso, então, a concentração de átomos aceitadores foi de 2 vezes 10 elevado a 16 átomos por centímetro cúbico. Então, ele pede para você determinar o valor da tensão na barreira de potencial, né, para esse material a temperatura ambiente. E te deu alguns dados ali. A aplicação direta de fórmula, aqui o objetivo mais é a gente ver o valor numérico dessa tensão formada lá na barreira de potencial. Então, aplicando aqui esses dados dentro da minha equação, né, a relação entre difusividade e mobilidade é justamente a minha tensão térmica. Então, é os 26 vezes 10 a menos 3 a temperatura ambiente, inclusive isso daqui foi dado, né, no nosso exercício, vezes o Ln de concentração de átomos aceitadores, é justamente o que? 2 vezes 10 é 16. 2 vezes 10 é 16. Concentração de átomos doadores é 4 vezes 10 elevado a 16. Isso tudo dividido pela relação de elétrons livres no material intrínseco, no semicondutor intrínseco aqui, que é de 1,08 vezes 10 elevado a 10, isso tudo ao quadrado, né? E uma vez que você faça essa conta, você vai encontrar, vou mudar a minha cor aqui para indicar o resultado, uma tensão na barreira de potencial igual a aproximadamente 0,768 volts. Então, essa aqui é o valor da minha tensão que aparece lá na minha barreira de potencial, devido, né, ali ao aparecimento do campo elétrico,
né, justamente por causa da formação dos meus íons, né, e essa é justamente a tensão ali que vai criar esse campo elétrico e vai impedir a continuidade do fluxo de elétrons do material tipo N para o material tipo P e de lacunas do material tipo P lá para o meu material do tipo N. Então, onde que vai igualar a corrente de difusão com a corrente de deriva. Vejam vocês que essa aqui, inclusive, é um valor de tensão bastante real de um dispositivo prático, né, em que a gente vai ter ali a formação de uma barreira de potencial de aproximadamente 0,7 volts, que esse valor, inclusive, é um valor que a gente vai estar vendo ele bastante aí, em semicondutores que utilizam o silício, né, como material base na estrutura cristalina. Bom, pessoal, então uma vez que a gente entendeu a junção PN, né, sob equilíbrio, ou seja, sem nenhum tipo de fonte externa aplicada nela, a gente acabou já, inclusive, de responder a nossa primeira e uma parte da nossa segunda questão-chave. Na primeira, foi perguntado ali, ó, como que ficam a distribuição dos portadores logo em seguida a formação da junção PN, e se elas mantêm a mesma posição ou se movimentam pelo material. A gente viu que sim, né, ocorre uma redistribuição dos portadores de carga, né, logo em seguida, após a formação da junção PN, né, e que eles vão ali se rearranjar de um modo a elétrons, né, do material do tipo N, que estão ali, né, numa alta concentração, se redistribuíram para o tipo P, né, em que há uma baixa concentração de portadores de carga negativa. E que nesse processo de redistribuição vai acabar que vai se formar ali uma zona de depleção, ocasionada pela presença de um campo elétrico que vai vir justamente da formação de íons nesse material, né? Inclusive, isso também já responde a nossa segunda questão-chave, né? Que qual que é o comportamento da junção PN quando submetida ao equilíbrio, que é justamente esse, né? De haver ali a formação de uma zona de depleção, onde vai haver um potencial, né, elétrico, de maneira que vai haver um equilíbrio também entre as correntes de deriva, né, ocasionada por esse campo elétrico, e as correntes de difusão, né, advinda aí da movimentação dos portadores de carga devido à diferença de concentrações. Antes de mais nada, pessoal, é importante a gente entender o conceito de o que é uma polarização. Polarizar, né, a palavra vem lá realmente de polos, né, ou seja, de extremos, né, e a gente trazendo para o conceito aqui, para o contexto da engenharia elétrica, esses polos são justamente polos de corrente contínua, em que eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, polarizar é justamente isso, é imprimir a presença de polos no meu material. Um exemplo, uma vez que você desenha um circuito básico, formado por uma fonte de tensão elétrica e uma resistência, um resistorzinho qualquer, né, essa fonte de tensão V, ela polariza esse resistor R, de modo que na parte superior do resistor, a gente tem aqui o polo positivo, que vem justamente do polo positivo da minha tensão, da minha bateria, enfim, da minha fonte de eletricidade, né, e a parte inferior do meu resistor vai ficar carregada negativamente, né, de forma que eu tenho aqui, então, a formação de uma polarização desse resistor. Então, aqui a presença de um polo positivo e na parte de baixo a presença de um polo negativo. Então, polo positivo e polo negativo na parte inferior do meu resistor. Então, polarizar um elemento é justamente isso, é impor polos sobre ele, né? Pensando aqui, claro, né, em termos de corrente contínua. Uma vez que a gente agora já sabe o que é polarizar um elemento, vamos polarizar reversamente a nossa junção PN. Reversamente, por quê? Porque eu vou estar fazendo agora a conexão, né, descendo aqui um pouquinho mais, já que a gente tem aqui na tela a nossa junção PN, o que eu vou estar fazendo é fazendo uma conexão reversa.
em que eu vou fazer a conexão do meu polo, conexão do polo positivo da minha bateria no material tipo N, e a conexão do polo negativo da bateria no material tipo P. No material tipo P. Vejam vocês que eu estou fazendo aqui algo que é reverso, ligando um polo positivo em um material do tipo N, que tem excesso de elétrons, né, e ligando um polo negativo no material do tipo P, que tem um excesso de lacunas. Então, fazendo essa conexão, aqui, mudando a cor da minha caneta para uma caneta preta, eu vou pegar o terminal da minha junção PN, é o terminal tipo N, e vou ligar no polo positivo da minha bateria, e o material semicondutor do tipo P, eu vou ligar no meu polo, o material semicondutor do tipo P, eu vou ligar no meu polo negativo da bateria. Então, o positivo da bateria ligou no tipo N, e o negativo da bateria ligou no semicondutor do tipo P. Uma vez que eu fiz isso, agora o meu interesse é estudar a corrente elétrica que vai aparecer ou não, né? Se vai aparecer ou não uma corrente elétrica por esse material, né? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa mais uma vez de analisar o comportamento dos portadores de carga dentro da junção PN. O que vocês estão vendo na tela agora, sem, né, no equilíbrio, sem antes de ligar a fonte, né, era o que a gente tinha estudado na junção PN em equilíbrio. A partir do momento que eu conecto essa fonte, né, e polarizo reversamente essa minha junção PN, vai acontecer de imediato, inclusive, aqui com a minha zona de depressão, um efeito. Que efeito que vai ser esse? Vejam vocês que os elétrons em excesso aqui do material do tipo N, eles vão sentir uma forte atração pelo polo positivo da minha bateria, de modo que vários elétrons vão estar deslocando aqui para o meu polo positivo, certo? Isso, claro, momentaneamente. E um efeito desses elétrons saindo do meu material do tipo N e sendo atraídos pelo polo positivo da bateria e não sendo repostos, é justamente o quê? O aumento, né, de íons positivos lá na minha região de depleção. Então, o que vai acontecer aqui é que a minha zona de depleção, ela vai aumentar. Então, vou ter que aumentar aqui, ó, colocar mais íons positivos, já que houve uma perda de elétrons para lá agora, que foram atraídos pela minha fonte e pela minha bateria. Então, houve esse aumento aí da minha zona de depleção. Do lado P da junção, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Né? As lacunas em excesso no material do tipo P serão fortemente atraídas pelo terminal negativo da minha fonte, né? Então vai haver aqui uma corrente de lacunas, né, inicial, sendo atraídas aqui pelo meu polo negativo da bateria, né? E vai haver aqui, então, a formação, já que não foram repostos essas lacunas no meu material, vai haver aqui uma expansão do tamanho da minha junção. Ops, apaguei tudo. Vai haver um tamanho aqui, um aumento no tamanho da minha junção, desculpe, da minha zona de depleção. Então, desenhando ela aqui novamente, o que vai acontecer é a formação de novos íons negativos devido à menor quantidade agora, né, de lacunas, devido a essa atração pelo terminal negativo da minha bateria. Então, vejam vocês que a zona de depleção agora, ela aumentou. Né? Agora ela já está um pouco maior do que a situação anterior. A pergunta, então, uma vez que se atinge o equilíbrio, né, nessa situação aqui, vai haver uma corrente elétrica circulando por esse circuito? Né? A resposta é que praticamente essa corrente vai ser zero, praticamente nula. Então, peraí, Lucas, então quer dizer que ela não é zero?
Sim, ela não é zero. Ela é um valor bem baixo, né, dependendo aí das características construtivas da minha junção PN. Essa corrente vai estar ali na faixa de poucos picoamperes, né, podendo chegar em alguns casos até alguns microamperes. Então, essa corrente, inclusive, ela é formada não pelos portadores majoritários desse semicondutor, e sim pelos portadores minoritários. Lucas, o que você está dizendo? Eu não estou entendendo o que você está falando. Aqui no material do tipo N, existem portadores, além dos majoritários, que são elétrons, existem os minoritários, que são as lacunas, que estão ali presentes no material, mas em uma concentração bem menor. Assim como do lado do tipo P, existem elétrons além daquelas lacunas, só que numa concentração também bem menor. Vejam vocês que essas lacunas no lado N, elas são repelidas, né, pelo polo positivo da minha bateria. E assim como os elétrons do lado P também são repelidos pelo polo negativo da minha bateria. Então vai haver o quê? Vai haver uma corrente devido aos portadores minoritários, tudo bem? Circulando aqui pelo meu material. Essa corrente, né, como os portadores minoritários, eles são bem poucos, aqui no meu material, na minha junção PN, nessa corrente ela vai ser bem baixinha, né, que nem eu disse para vocês, da ordem de picoamperes, podendo chegar até poucos microamperes. Né, e ela se dá aqui, ó, no sentido que de elétrons da esquerda para a direita, né, e lacunas da direita para a área esquerda. Então, essa corrente, ela também é conhecida como corrente de fuga. É justamente porque é uma corrente que geralmente a gente não quer que ela apareça, né, nos nossos circuitos. Mas ela está lá baixinha, né, e não vai, na maioria das aplicações, ter uma importância tão significativa assim. Né, mas em alguns casos a gente tem que sim levar essa corrente de fuga, essa corrente reversa, né, em consideração. Então, avançando um pouquinho aqui mais nos nossos conceitos, né? Então, qual que é o resultado de uma junção PN reversamente polarizada? O resultado, pessoal, é justamente o quê? De uma interrupção, quase que total, uma interrupção, né, no fluxo da corrente elétrica que passa por esse dispositivo, certo? Sendo que aparece uma corrente elétrica que é chamada corrente de saturação reversa. E essa corrente de saturação reversa, no sentido oposto ao sentido de condução normal desse dispositivo, ela é bem baixinha, da ordem ali de picoamperes, né, podendo chegar em alguns casos a poucos microamperes. Né? E como também um resultado dessa polarização reversa da junção PN, a gente tem ainda um aumento da minha zona de depleção, um aumento da zona de depleção. E se vocês bem analisarem aqui no diagrama que a gente desenhou aqui, vocês podem ver que o campo elétrico, né, que existia aqui do positivo para o negativo, né, esse campo elétrico, ele foi inclusive fortalecido, né, pela presença da minha fonte, né, da minha fonte geradora de tensão elétrica aqui. Então, esse campo elétrico ele foi fortalecido, de modo que, né, a gente tem uma interrupção praticamente total da corrente no sentido direto. Apesar de que, claro, vai haver a presença aí de uma corrente no sentido reverso, devido à presença dos portadores minoritários. Então, continuando aqui o nosso desenvolvimento, qual que é o circuito equivalente para esse caso? Desenhando aqui, então, primeiro, a nossa junção PN, a gente sabe que o tipo P é aquele que está com o cátodo, né, ligado nele, que nem eu disse para vocês anteriormente. Então, esse aqui é o símbolo da junção PN, que é o símbolo também de um diodo, já que a junção PN é um diodo. Então, está o cátodo e o anodo, né, sendo aqui
o cátodo, material tipo N, e o meu anodo, material do tipo P. Aqui, cátodo, vou escrever com C, para respeitar as regras de português também. E a gente está polarizando essa junção PN reversamente, né? Então, a gente conectou nessa junção PN uma fonte de tensão, né, de modo que esteja polarizado reversamente. Então, no material do tipo P, a gente ligou uma tensão positiva, no tipo N, a gente ligou uma tensão positiva, e no material tipo P, a gente ligou um polo negativo da nossa fonte de tensão. Então, esse aqui é o circuito equivalente daquela junção PN reversamente polarizada que a gente acabou de estudar logo aqui anteriormente. A análise gráfica, né, a gente pode fazer ela, inclusive a gente já pode pensar numa questão interessante, que é, eu posso aumentar indefinidamente o valor dessa tensão reversa que eu estou aplicando lá na minha junção PN sem esperar algum tipo de prejuízo? A resposta é, claro, não. Então, vamos analisar isso aqui um pouquinho mais a fundo. Então, eu vou desenhar aqui um eixo. Ops, peguei a cor vermelha, eu vou trocar para a cor preta para manter o nosso padrão. Então, aqui eu estou desenhando o meu eixo, tudo bem? A gente já viu o comportamento da junção PN. Aqui eu vou dar a nomenclatura dos eixos também, a corrente e a tensão. A corrente elétrica e a tensão que eu estou aplicando sobre a minha junção PN. A gente já analisou o caso da junção PN em equilíbrio, que seria justamente o quê? O ponto de cruzamento ali dos eixos, né? O ponto em que está a tensão aplicada sendo zero. É claro, vai aparecer uma corrente zero, porque não existe uma DDP aplicada externa, não, então se espera que não circule nenhum tipo de corrente pelo dispositivo. E agora a gente viu o caso, então, a gente acabou de analisar o caso em que a gente aplica uma tensão reversa, ou uma tensão negativa, né, na nossa junção PN. E a gente viu, né, que nem eu disse para vocês, que haverá, sim, uma corrente reversa, bem pequenininha, devido ao fluxo de minoritários. Então, uma corrente bem baixinha, vou até exagerar o gráfico aqui, para a gente só analisar ela. E essa corrente, ó, aqui, vai dar, inclusive, para vocês entenderem o porquê que ela chama corrente de saturação reversa. Nessa aqui, ó, essa distância representa a minha corrente de saturação reversa. Olha só para vocês verem que ela está saturada. O que isso quer dizer? Quer dizer que aumentando aqui a tensão negativamente, ó, vejo que aumentando a tensão negativamente, né, eu tenho praticamente nada de modificação nessa corrente, então ela está saturada, né? Independentemente da tensão que você está aplicando, ela tem lá aquele valor pequeno dela. Acontece que, se você continuar aumentando, né, negativamente o valor da tensão aplicada aqui na junção PN, se você colocar um amperímetro lá e medir, você vai ver um comportamento aproximadamente assim, ó. Então vai ter um momento e em algum momento ela vai aumentar e aumentar bastante, né? Inclusive, na tensão que isso acontece, esse efeito, a gente chama de VBR, né? BR remetendo-se a breakdown. Então, breakdown. Ou, em português, né, ruptura. Então, o que está acontecendo ali é uma ruptura daquela junção, né, uma ruptura de modo que vai haver um grande fluxo de portadores passando pela junção. Por que isso acontece? Bom, para a gente entender isso daqui, a gente precisa voltar no nosso diagrama e analisar, pensando aqui no aumento dessa tensão reversa polarizada, né, negativamente, aumento, né, negativamente dessa tensão, né, à medida que ela vai aumentando, vejam vocês que os portadores, né, os portadores minoritários, eles vão passar a colidir cada vez mais aqui com a zona de depressão, tentando atravessar ela, né, e formar aquela corrente de saturação reversa. Daí tudo bem. Mas o caso é, quanto maior é o valor desse potencial, maior é a colisão, né, a energia entregue para essa colisão acontecer
aqui na zona de depressão. E essa colisão muito acentuada vai fazer o quê? Vai ocasionar uma quebra de ligações covalentes. Essa quebra de ligações covalentes vai gerar novos portadores minoritários. Ou seja, essa lacuna aqui no lado P, né, essa lacuna que eu vou até desenhar ela aqui, simbolizar ela para vocês verem, à medida que eu dou uma energia cinética muito elevada para ela, né, ela vai se colidir aqui com a zona de depressão, né, e pode ser que gere-se, né, mais um par lacuna-elétron devido a essa colisão ali próximo da região de depressão. E assim, essa lacuna acaba que gerou uma outra lacuna, de forma que agora eu aumentei mais os meus portadores minoritários. Agora, essa mesma lacuna gerada, ela vai ser mais uma vez acelerada pela minha DDP, pelo meu potencial elétrico, que está aqui, um campo elétrico existente, né, que eu estou aplicando na junção PN, né, e essas duas lacunas agora, elas vão se colidir com a zona de depressão e podem ser que as duas formem mais outras duas lacunas. E assim, esse efeito vai virar um efeito em avalanche. Por isso que a gente chama esse efeito aqui, ó, de breakdown, de ruptura, também por efeito avalanche. Efeito avalanche. E uma vez que você atinja essa tensão, esse nível de tensão que causa esse efeito avalanche, a corrente reversa, ela aumenta rapidamente, né? Ou seja, esse dispositivo ele passa a conduzir uma corrente no sentido reverso. Para vocês terem noção, na eletrônica analógica, tensões de ruptura geralmente podem estar aí na faixa de cerca de menos 5 volts, né? E, claro, em dispositivos já, por exemplo, de potência, uma potência bem maior, essa ruptura, ela pode estar, inclusive, na faixa dos quilovolts, né? Isso tudo vai depender das características construtivas da junção PN. Então, aqui a gente explica, né, o efeito avalanche, né, que é provocado por uma elevada tensão reversa ali que aparece, que pode ser aplicada na minha junção PN, aparecendo ali como consequência a condução de uma corrente no sentido reverso. Essa que é, na maioria das vezes, uma situação não desejável, né? A maioria das vezes você quer o seu dispositivo conduzindo corrente em apenas um sentido, e a gente vai ver isso daí mais nas aplicações. Bom, pessoal, então, com base no que a gente acabou de ver, a gente respondeu a nossa segunda questão-chave, a sua parte 2, né, onde a gente foi ali investigar qual que é o funcionamento de uma junção PN polarizada reversamente. A gente viu que nesse caso, claro, acontece então um aumento da zona de depressão, né, e praticamente um bloqueio da corrente elétrica nesse sentido. Vai haver apenas uma corrente elétrica bem baixinha, advinda do fluxo de portadores minoritários. A gente viu também que não pode, claro, aumentar essa tensão indefinidamente, uma vez que mais hora menos hora vai acontecer o efeito avalanche e vai acontecer ali a ruptura. Algo interessante de comentar é que, uma vez respeitados os limites do dispositivo, esse efeito de avalanche, esse efeito de ruptura, apesar do nome ser um pouco forte, mas não vai haver nenhum tipo de prejuízo para o seu dispositivo, desde que você respeite os limites térmicos envolvidos. Ou seja, se você aumentar muito a tensão, provavelmente vai haver uma grande ali dissipação de calor envolvida e seu dispositivo provavelmente vai ser danificado. Uma vez respeitado esses dispositivos, você vai conseguir, após chegar até ali um limite de tensão ali na ruptura, vai conseguir sim estar utilizando o dispositivo em aplicações futuras. Partindo então agora a parte de polarização dessa junção, só que agora de forma direta, né? Como primeiro ponto aqui, a gente trata da definição, e essa polarização direta da junção PN é justamente a conexão do polo positivo, né? Do polo positivo ao material tipo N, ao material tipo P. Então, polo positivo
da bateria, obviamente, né, ou da sua fonte de tensão, isso conectado ao tipo P, e o polo negativo da bateria conectado ao material do tipo N. Fazendo isso, você faz a polarização direta da sua junção PN. Então, para a gente estudar isso daqui um pouquinho mais a fundo e ver o que, que acontece, né, eu trouxe aqui para vocês o nosso diagramazinho que a gente está trabalhando, né? Então, eu vou conectar a minha bateria de forma que o polo negativo da bateria ligue-se ao material tipo N, né, e o polo positivo da bateria ligue-se ao material tipo P, né? E aplicar uma determinada tensão para ver o que acontece aqui nesse caso. Bom, pelo mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, né, o que vai haver esses elétrons do material tipo N, eles vão se sentir repelidos pelo polo negativo da bateria, né, e vão começar a fazer o quê? Vão começar a adentrar aqui na minha zona de depleção. Né, fazendo o quê? Fazendo que haja uma espécie de recombinação ali dentro. Né, fazendo com que, uma vez esses elétrons adentrem aqui a minha zona de depleção, né, fazendo que essa zona se encurte. Bom, para ilustrar isso, né, eu vou apagar aqui essa primeira parte, né, de íons positivos que haviam ali na minha zona de depleção, né, e agora, isso daqui vai ser preenchido por elétrons, né, os portadores majoritários desse material. Da mesma forma, as lacunas, né, elas vão ser repelidas pelo terminal positivo da minha bateria, né, e vão também, né, claro, tentar atravessar aqui a minha zona de depleção, ocasionando um efeito de redução dessa zona de depleção. Então, vou apagar aqui essa primeira parte aqui, né, essa, inclusive, chama a atenção de vocês, o jeito que estava desenhado era o jeito que a gente estava com a junção PN em equilíbrio, né, agora está havendo o quê? Está havendo uma diminuição do tamanho da zona de depleção, devido à presença da bateria polarizando aqui diretamente a minha junção PN. Então, a minha zona de depressão, que antes era do tamanho indicado aqui, agora ela vai reduzir. Estou tentando apagar ela aqui. Apago aqui, pego a caneta verde. Vejam vocês que o tamanho da zona de depressão reduziu em relação ao tamanho da zona quando a gente estava numa situação de junção PN sem qualquer tipo de polarização ou em equilíbrio. Né? O que vai acontecer aqui, então, pessoal, é justamente o aparecimento de uma corrente elétrica nesse sentido aqui que a gente está indicando como sentido convencional, né? O fluxo de lacunas. Né? Então, as lacunas vão ser afastadas ou repelidas pelo terminal positivo, né? E logo em seguida, assim que elas conseguem, né, um valor de potencial suficiente para cruzar essa pequena zona de depressão que agora existe, elas caem aqui no material do tipo N e serão atraídas, então, para o polo negativo da minha bateria. Então, vai haver um sentido, né, as lacunas presentes aqui saindo do meu terminal positivo, né, cruzando a minha zona de depleção e sendo logo em seguida atraídas para o meu polo negativo da bateria. Acontece também, né, de modo análogo, o mesmo caso com os elétrons, né, sendo fornecidos aqui pelo meu terminal negativo da fonte, né, os elétrons presentes no material do tipo P são repelidos, conseguem atravessar a minha zona de depleção, que agora está bem menor do que no caso da junção PN em equilíbrio, né, caindo aqui no material do tipo P, elas serão, então, atraídas pelo terminal positivo da minha bateria. E assim, eu vou ter uma componente de corrente devido aos elétrons e outra de lacunas, né, como a carga do elétron e da lacuna, elas são opostas, né, existem sinais opostos, né, e as movimentações também estão aí, vocês estão vendo um para a esquerda e outro para a direita, acaba que o sinal vai fazer o quê? Ambas essas correntes se darem em um sentido, ou seja, a corrente vai ser uma soma da componente de lacunas com a componente de elétrons. Né? Então, vai aparecer aqui uma corrente que vai aumentar exponencialmente
à medida que a tensão aplicada ali da bateria também aumenta. Esse aumento exponencial é justamente devido à redução, né, cada vez mais gradativa ali da junção da zona de depleção. Tudo bem. Então, adiantando um pouquinho mais, como resultado, né, isso daqui inclusive é experimental também, né, a nossa corrente presente aí né, nesse sentido direto, ela pode ser dada por essa equação, né, sendo que I e D é a corrente na junção, ou a corrente no diodo, certo? A corrente no diodo, já que a junção PN é um diodo, e S é a minha corrente de saturação reversa, então é a minha corrente de saturação, que nem eu disse para vocês, está lá na casa de picoamperes, né, exponencial de, né, então vejam que sim, existe uma relação exponencial envolvida nessa corrente, dependendo aí da tensão aplicada. Essa tensão VB é a tensão da bateria, é a tensão de teste nossa, né, então é a tensão aplicada pela sua bateria. VT é a tensão térmica, lembre que eu falei que esse termo ia ser importante, ia aparecer nas equações dos dispositivos, então essa aqui é a minha tensão térmica. E N é um fator que depende das características construtivas do material semicondutor. O N ele pode ser 1 ou 2, dependendo lá das características construtivas dessa junção PN. Né? Por vezes a gente usa por padrão o N, que é um fator de idealidade, igual a 2. Né? E vejam que tem aqui também o menos 1. Olha só, essa equação, ela define para a gente, né, o comportamento da minha junção PN quando a gente está com ela ali diretamente polarizada. Em equilíbrio, ela também define? Veja só, se você colocar zero aqui para tensão na bateria, exponencial de um número elevado a zero é 1. Né? Então, ficaria 1 menos 1, que dá zero, multiplicado pela corrente de saturação reversa, que não interessa, que vai dar zero de qualquer forma. Então, a corrente que aparece na minha junção em equilíbrio, quando eu não estou aplicando nenhum tipo de tensão, é zero. E se eu aplicar um tipo de tensão no sentido direto, né, vai aparecer uma corrente com característica exponencial, né, dependente aí da tensão que você está aplicando. Então, o resultado geral é que a gente tem uma diminuição na zona de depleção, e também, ao mesmo tempo, a gente tem o aparecimento de uma corrente elétrica ID no sentido direto. Ou seja, o dispositivo está conduzindo no sentido direto e bloqueando a corrente, né, no sentido reverso, né, já que a corrente de fuga, para a maioria dos casos, é uma corrente praticamente desprezível. Então, essa é uma característica muito interessante da junção PN. Então, seguindo aqui um pouquinho mais, o circuito equivalente. A gente tem, então, o material tipo N, que é o catodo, ligado ao polo negativo da nossa bateria, e o material tipo P, que é o anodo, ligado ao nosso polo positivo da bateria. Então, o diagrama esquemático é justamente esse que está aí na tela para vocês, de uma junção PN diretamente polarizada. Bom, já caminhando mais para o final da nossa aula, agora sim a gente pode entender a curva característica do diodo. O objetivo, o ápice, era justamente entender o porquê que o diodo, né, essa junção PN, tem uma curva IV característica tão especial. Então, traçando aqui mais uma vez o nosso gráfico, né, da corrente no dispositivo, a corrente no dispositivo em função da tensão que eu estou aplicando nele, a gente já viu que ela vai possuir uma característica exponencial, né, quando está diretamente polarizada, sendo zero quando está em equilíbrio, e também quando está reversamente polarizada, aparecendo uma pequena corrente, aqui uma corrente de saturação, que ao atingir um limite chama
tensão de ruptura, né? Ao atingir essa tensão de ruptura, essa corrente vai aumentar também rapidamente, só que no sentido reverso. Então, eu posso identificar aqui, ó, claramente essas regiões de operação. Então, para V maior do que zero, a gente tem toda essa região, né? Em que temos, então, uma polarização direta da junção PN. Para V menor do que zero, a gente tem toda essa região, em que a gente tem, então, uma polarização reversa. E aqui no centro, a gente tem, então, a tensão aplicada como sendo 0 volts, e, portanto, a gente tem o equilíbrio, né, dessa junção PN. Então, aqui a gente tem essa curva representada, né, a gente consegue entender os motivos pelos quais essa curva tem esse formato, né? Inclusive, a gente chama essa curva de curva IV característica. É uma curva IV característica da junção PN. Certo? Vocês agora, com todos esses conceitos que foram abordados aqui na sala, né, na sala virtual, vocês têm condição de responder o porquê, né, que se tem essa característica, né, exponencial para essa corrente quando ela está diretamente polarizada, zero em equilíbrio, e a presença aqui de uma pequena corrente de saturação, né, uma corrente de saturação bem pequenininha, no sentido reverso, né, e assim que se atinge a tensão de ruptura dessa junção PN, porque que acontece um elevado, né, uma corrente que se torna bastante elevada, só que no sentido reverso. Para vocês terem noção de valores típicos para essa junção PN, né? Por exemplo, para um diodo de silício, é típico, que nem a gente fez, inclusive, essa conta nessa aula, uma tensão ali de joelho, que a gente chama, porque essa curva aqui, essa exponencial, parece um joelho, né? Geralmente está ali próximo de 0,7 volts para semicondutores que utilizam silício, né, com correntes ali da ordem de cerca de 4 a 5 miliamperes, dependendo, claro, das características construtivas aí do seu diodo, do seu material semicondutor. Então, esses aqui são os valores típicos, né, utilizados aí, geralmente que a gente vê em datasheets de diodos, de materiais de semicondutores, né, utilizando o silício. Bom, passando aqui a parte já de conclusão, assim a gente responde a nossa última questão-chave da aula de hoje, né, qual que é o comportamento da junção PN quando ela está polarizada diretamente. A gente viu que acontece, então, uma redução ali na zona de depleção, né, e acontece como uma consequência desse fato, né, um aumento ali da corrente no sentido direto, né, com fluxo de portadores agora majoritários, né, ao contrário da polarização reversa, que a gente tinha um fluxo de minoritários compondo aquela corrente, né. Então, a consequência é que no sentido direto há uma condução de corrente, no sentido reverso há um bloqueio quase que total da corrente que passa ali pelo seu dispositivo semicondutor.